Eu sou o pastor Diego Ferraz, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 14. Vamos lá? De olho na tela aí, o que diz no primeiro versículo de Mateus 12. Por aquele tempo, no sábado, Jesus passou pelas searas. Estando os seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Observa que eu deixei aí marcado aí para chamar a atenção que Jesus, naquele tempo, ele passou quando? No sábado. O dia da semana era sábado. E mais embaixo vai dizer que estando os seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Mais para frente, vamos entender melhor o porquê que eu quis chamar a atenção dessas duas coisas aí, tanto no sábado e também que os discípulos começaram a colher. Olha o versículo 2. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Aí Jesus vai dizer no versículo 3, mas Jesus lhe disse: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Porque os fariseus acharam estranho que os discípulos estavam colhendo e comendo no sábado? Porque para eles o dia de sábado era o dia o quê? O dia do Senhor. E eles faziam de tudo pela lei, não podia trabalhar, não poderia fazer nenhum esforço. E aí Jesus no versículo 3, como acabamos de ler, olha de novo, olha o que Jesus diz. Mas Jesus lhe disse: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Esse acontecimento que Jesus está falando aqui está registrado no livro de 1 Samuel, no capítulo 21, depois que Davi foge do rei Saul. Quando Davi começa a fugir ali do rei Saul, claro que ele sai, foge em secreto e passa pelo templo, e quando chega lá ele está com fome. E ele pega o quê? Ele pega do alimento que estava no templo. E aí Jesus começa a falar desse momento aí, sobre o que Davi fez, que na verdade pela lei não poderia fazer. Olha o versículo 4. Aí ele vai dizer assim, ó: como entrou na casa de Deus e comer os pães da propiciação, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes. Então mostra nesse versículo que os pães da propiciação, os quais estavam ali, não era lícito comer, somente para quem? Somente era exclusivamente aos sacerdotes. E o versículo 5 continua assim, ó: ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? O que é isso aqui que Jesus, quando falou que no sábado o sacerdote no templo, ele profana no sábado, mas fica sem culpa? É porque os sacerdotes ficavam livres da culpa de trabalhar no sábado, pois eles trabalhavam para o templo. Então os sacerdotes, eles trabalhando para o templo, eles ficavam livres da culpa, porque era proibido trabalhar pela lei. É o dia do Senhor. Olha o versículo 6. Pois eu lhe digo que aqui está quem é maior do que o templo. No versículo 6, Jesus está afirmando que ele é maior. Observa, Jesus falou que ele era maior que o templo. Mesmo que talvez os discípulos estivessem fazendo algo de errado, da mesma forma que os sacerdotes ficavam livres da culpa, por estar trabalhando no sábado para o templo de Deus, então os discípulos de Jesus também ficariam livres da culpa, pois estavam trabalhando para Jesus, que era maior do que o templo. Então nesse momento Jesus, claro que ali os fariseus vão ficar chateados. Por quê? Porque Jesus está mostrando que ele é maior do que o templo, ele é mais importante do que o próprio templo. E os fariseus, os saduceus e aquelas pessoas, eles se apegavam muito à lei e não conseguiam enxergar que Jesus era o próprio Deus. Olha o versículo 7. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teria condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de acusar, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Observa que, olha a motivação deles que estavam ali no templo, conversando com Jesus, vendo aquele homem com as mãos ressequidas.
E aí diz bem assim, então, a fim de o acusar, eles não estavam a fim que o homem fosse curado. A vontade deles era de acusar Jesus. E ele vai dizer, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? Vamos ver o que Jesus fez? Olha o versículo 11. Ao que lhes respondeu, quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Observa que para eles no sábado não poderia fazer nenhum esforço. Mas sabe o que é nenhum esforço? É nenhum esforço. Acredita que eles, por causa da lei, até cuspir no chão não poderia no sábado. Sabe por quê? Porque para eles a saliva do cuspe poderia cair no chão e fazer barro. E isso iria caracterizar o quê? Um trabalho, porque a poeira fez barro. E olha o que aconteceu no versículo 12. Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. E depois, continuando no versículo 13, ele vai fazer assim, ó. Então Jesus disse ao homem, estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Então nesse momento aqui, Jesus ele não se preocupou com o pensamento daquelas pessoas. Observe que quando nós lemos no versículo 10, mostra que então, a fim de o acusar, perguntar a Jesus, é lícito curar no sábado? Eles provavelmente já estavam acreditando que Jesus ou iria falar que era lícito ou iria fazer uma cura. Só que a vontade deles não era ver Jesus fazendo a cura. A vontade deles, na verdade, era pegar Jesus em algum erro. E aí Jesus começa a falar sobre se é lícito ou não. Aquele que vê uma ovelha caindo em um buraco, será que não vai tirar sua ovelha mesmo sendo no sábado? Então o homem iria ter que fazer um esforço para tirar essa ovelha. E aí no versículo 12 que nós lemos diz, ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito no sábado fazer o bem. E no versículo 13 ele diz, então Jesus disse ao homem, estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Mas a pergunta, antes da gente ler o próximo versículo, é, aqueles homens que viram, né, esse homem com a mão ressequida ficando com a mão curada, eles ficaram alegres? Será que eles festejaram junto com esse homem com a mão ressequida? Olha o versículo 14, o que aconteceu logo depois desse homem ser curado. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Então os fariseus, em vez de ficar contentes, em vez de ficar alegre com a cura daquele rapaz, nesse momento eles começam a fazer o quê? Começa a conspiração, começa a se reunir e planejar para fazer o quê? Procurando matar Jesus, tirar a vida de Jesus, porque Jesus estava tirando o sossego deles, porque Jesus estava atrapalhando os planos errados da vida deles, e por isso a perseguição começou. E a perseguição contra a igreja continua por causa disso, porque a presença de Jesus, a presença do reino de Deus atrapalha, frustra o plano do inimigo, o plano do diabo. Por isso que sempre o inimigo tenta fazer de tudo para derrubar aquele que busca a Deus. E dessa forma nós vamos finalizar esse vídeo, mas antes de finalizar o vídeo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece alguém que busca a leitura da palavra e tenta entender, mas não consegue? Se você conhece alguém, compartilha esse canal para essa pessoa, compartilha esse vídeo e fala, olha, tem uns vídeos aí, ó, que acompanha versículo por versículo. E também, não esquecendo, se você chegou até aqui, nesse momento, nesse vídeo, e não é inscrito no canal, entre aqui, se inscreve no canal, ative o sininho como todos, para você receber as notificações. Toda vez que sair vídeo novo, nós vamos estar te lembrando no seu aparelho. E aqui também vai estar aparecendo as playlists aí dos outros vídeos. E te aguardo no próximo vídeo. O capítulo continua, tá bom? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.